E aí, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, espero que vocês tenham aproveitado aí esse recessozinho, né? Tenham descansado bastante, tenham conseguido se distrair. Enfim, hoje a gente retorna, né, as nossas aulas e as nossas aulas pelo YouTube também. Bom, na nossa aula de hoje, eu sei que está aparecendo aqui para vocês como conteúdo de ciências, né? Mas, inclusive, nós comentamos isso na última aula antes do recesso e vimos também que no livro de física de vocês, o conteúdo é o mesmo, né? Coincidiu nesse momento chave do ano, né? Dos dois conteúdos serem iguais, tanto do livro de física quanto do livro de ciências, a questão da ondulatória, né? E aí, por conta dessa coincidência de conteúdos, né? A gente vai ter só uma apresentação que vai valer tanto para ciências quanto para física, tá bom? Que é essa daqui que eu estou colocando para vocês, que é a introdução à ondulatória. Tá legal? Então, é somente pelo fato de ser o mesmo conteúdo, para não ter que produzir dois vídeos iguais, tá bom? Então, pessoal, aqui nesse vídeo, nessa apresentação, que fala sobre ondulatório, o que vem a ser ondulatória, né? A ondulatória é o estudo das ondas, né? É a parte da física que estuda as ondas, ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, tá? Então, a gente tem aí vários tipos de classificação de ondas. De acordo com a natureza, a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Antes da gente ver essas ondas mecânicas, eletromagnéticas, a gente vai conhecer a fundo a onda de qualquer que seja a sua natureza, tá? Todas as ondas, olha aqui a imagem, olha, elas são perturbações do meio, né? Então, aqui o exemplo do menininho com uma corda na mão, e a partir do momento que ele bate essa corda, né, provoca essas oscilações aqui, essas ondas, e vai provocar uma perturbação no meio, tá? Então, isso é a definição de uma onda. E aí, essa perturbação, ela gera um pulso. O pulso, na verdade, é o estímulo que essa corda está recebendo, é o estímulo, é a força que essa corda está recebendo para fazer essa perturbação no meio, tá? Então, esse pulso, ele vai passar aqui bem no meio, olha, tá vendo esses pontinhos aqui, esse tracejado aqui, ó, né? É o pulso da onda, tá? E aí nós temos várias características que definem essa onda. Olha só, a primeira delas é chamada de crista. É a parte mais alta, é o ponto máximo da onda, tá? Parte mais alta da onda ou ponto máximo da onda. Então, aqui é a crista. Depois a gente tem o ponto mais baixo ou o ponto mínimo da onda, que vai ser chamado de vale. E entre o pulso, que é esse pontinho que está passando aqui no meio, entre o pulso e a crista, ou entre o pulso e o vale, nós vamos ter a amplitude da onda, que nada mais é do que a altura dividido por 2, tá? Então, esse azinho aqui, olha, que está passando aqui entre a crista e o pulso, a gente vai chamar de amplitude, e esse outro azinho que está passando entre o pulso e o vale também vai ser amplitude, tá? Nada mais é do que o valor total, a altura total da onda dividida por 2. Então, vale tanto para a crista quanto para o vale, tá? Outra característica da onda é esse símbolo aqui, que a gente chama de lambda, tá? Lambda é um símbolo da física que vai indicar o comprimento da onda, tá bom? Então, toda vez que nós tivermos o comprimento entre duas cristas consecutivas, olha aqui, ó, uma seguida da outra, tá? Comprimento entre duas cristas consecutivas ou comprimento entre dois vales consecutivos, nós vamos ter o chamado comprimento da onda, que deve ser medido em metros, tá bom? Isso vale tanto para a parte superior, mais alto, ponto máximo, que é a crista, quanto o ponto mais baixo, ou mínimo, que é o vale, tá? Então, essas são as principais características de uma onda: crista, vale
amplitude, pulso e o comprimento da onda. Bom, conhecidas essas principais características, agora nós vamos partir para a classificação dessas ondas, tá? Elas podem ser classificadas de 3 formas. Quanto à natureza, quanto à direção da propagação, né? E quanto à vibração dessa onda. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quanto à natureza. Bom, quanto à natureza, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. E aqui eu coloquei várias imagens, tudo junto para vocês. Por quê? Essas imagens aqui, olha, que representam som, né? O ouvido humano, som de instrumentos, né? Ou da fala, das palavras, da voz. Todos esses sons, eles são exemplos de onda mecânica. O que seria uma onda mecânica? Aquela onda que se propaga em meios sólidos, tá? Então, ela necessita de um meio material, de um meio sólido, para que ela se propague normalmente, tá? Quando não existe esse meio material, esse meio sólido, ou quando a parte sólida ela é muito distante da origem do som, né, ocorre o efeito que a gente conhece como eco, tá? Então, o eco, na verdade, é quando o som, a origem do nosso som, encontra barreiras muito distantes umas das outras. E aí, toda vez que esse som se choca numa barreira, ele se reproduz. Por isso que dá o eco. A frase que a gente fala fica se repetindo várias e várias vezes, por conta da distância entre essas barreiras serem muito longas, tá? De uma para outra. E aqui também temos o exemplo de onda mecânica, né? O efeito causado por uma pedra que é jogada nas águas calmas de um lago. O que acontece? A pedra, quando ela é jogada na água, né, ocorre essa onda mecânica que vai ser transmitida por conta da pedra, que é o meio sólido, tá? Então, aí você fala assim, professora, meio sólido, meio material. Na verdade, o meio material ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Eu estou colocando para vocês aqui, no exemplo da pedra na água, que temos a parte sólida, que é a pedra, e a parte líquida, que é a água. Ambos são matéria, né? Então, nós temos aqui também um exemplo de onda mecânica, porque ela está sendo refletida, essa onda, em matérias diferentes, ou em materiais diferentes, mas é matéria, tá? Então, se nós temos meio material, nós temos onda mecânica. Agora, aqui do lado, eu coloquei para vocês a luz, né? A luz, ela é diferente. A luz não é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. Por que é uma onda eletromagnética? Porque ela vai se reproduzir no vácuo, né? Ela não necessita desse meio material, desse meio para poder se reproduzir, ela pode se reproduzir no vácuo. Então, aqui, essa é a grande diferença entre onda mecânica e eletromagnética. A mecânica necessita de um meio material e a eletromagnética se reproduz no vácuo, tá? Então, a luz que a gente conhece é a chamada luz visível, tá? Ela tá aqui, ó, esse comprimentozinho de onda aqui. Mas nós temos inúmeros tipos de ondas eletromagnéticas, né? Nós temos algumas ondas que têm a frequência acima da luz visível e outras que têm frequência abaixo da luz visível. Então, aquelas que têm frequência acima da luz visível, nós não conseguimos observar esse tipo de onda. O nosso olho ele só percebe luz visível. Todas as demais ondas eletromagnéticas, nosso olho não é capaz de perceber, tá? São frequências muito mais altas ou muito mais baixas, tá? Então, aqui nós temos como frequências mais altas, né, a ultravioleta, o raio-x, raio gama, tá? E como frequências muito mais baixas, nós temos o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, tá? Todas elas são eletromagnéticas. Por quê? Porque se propagam no vácuo. Elas não necessitam de um meio material para se propagar,
beleza? Então, essa é a classificação quanto à natureza da onda. Agora, vamos à classificação quanto à direção de propagação. Nesse caso, ela pode ser propagação unidimensional. Se é unidimensional, significa que ela só se propaga em uma dimensão ou em uma direção, tá? Então, aqui como exemplo, a gente tem a corda. O menininho aqui, ó, batendo a corda. A corda ela vai se reproduzir apenas horizontalmente. O pulso, né, a vibração dela, a propagação dela, aliás, é somente horizontalmente. Então, nós temos aqui uma propagação unidimensional, tá? Agora, esse exemplo aqui da pedrinha na água, né? É uma onda bidimensional. Por quê? Né? A onda ela vai se propagar tanto aqui, se vocês olharem, olha, eu tenho um eixo X e Y, parece que ele está no formato de X, mas não é, tá? Observem assim, meio inclinadinho, tá? Como se ele fizesse uma cruz mesmo deitada, tá? Então, aqui, o eixo X é perpendicular ao eixo Y. Poderia ser, professora, essas retas X e Y aqui, poderia ser normal, como a gente faz em matemática? Poderia. Olha aqui, ó, uma vertical, outra horizontal. Significa que a onda se propaga, nesse caso, para a direção vertical, cima para baixo, ou de baixo para cima, e também horizontal, de um lado para o outro, tá? Então, nesse caso aqui, ela tem duas direções de propagação, por isso que ela é chamada de bidimensional. E nesse outro exemplo aqui, nós temos as ondas tridimensionais. Tridimensionais significa 3 direções de propagação, ou todas as direções de propagação, tá? Como é o caso do som. Olha aqui, ó. O som, ele se propaga em todas as direções possíveis. Por isso que é uma onda tridimensional, tá? Outro tipo de classificação que nós vamos ver, tá aqui, olha, é quanto à vibração da onda, né? Quanto à vibração da onda, elas podem ser transversais ou longitudinais, tá? No caso das transversais, eu costumo dizer, até para vocês poderem gravar, fica muito mais fácil, né, de vocês gravarem, de vocês acompanharem, que a onda transversal é a onda do sobe e desce, tá? Então, ela vai fazer um sentido, ou melhor, uma direção de propagação unidimensional na onda transversal, olha só, unidimensional, e é caracterizada pelo sobe e desce. É a onda do zigue-zague, sobe e desce, tá? E aqui, nas ondas longitudinais, eu costumo dizer, para ficar mais fácil de gravar, que é a onda do vai e vem, tá? Por quê? Porque a propagação, ela é perpendicular à vibração. Ou melhor, perpendicular não, paralela. Ai, não acredito, vou ter que gravar tudo outra vez. Tu acredita, Belinha, que eu vou ter que gravar tudo outra vez? Por quê? Eu errei uma coisa aqui. Então, pessoal, outro tipo de classificação da onda é quanto à vibração, né? Que está aqui embaixo, olha. Quanto à vibração, as ondas podem ser transversais ou longitudinais, tá? No caso das transversais, a vibração ela será perpendicular à propagação. A propagação dessa onda transversal aqui, nós já vimos que ela é unidimensional. Então, ela só tem a posição horizontal aqui. Mas a vibração da onda, como ela é perpendicular, ela vai ter a posição vertical, tá? Então, a vibração é perpendicular à propagação. Por isso, ela é chamada de transversal, tá bom? E no caso da longitudinal, a vibração, ela é paralela à propagação, tá? Então, vibração paralela à propagação. E eu costumo dizer que essa onda transversal aqui é a onda do sobe e desce, tá? Porque são ondas perpendiculares. Agora, aqui
no caso da longitudinal, eu chamo de onda do vai e vem. Por quê? Porque a vibração é paralela à propagação, tá bom? Então, essas foram as três formas de classificar. Essas foram as três formas de classificar as ondas, tá bom? Espero ter atendido as dúvidas de vocês. Eu sei que antes do recesso, muitos alunos não participaram da aula por algum motivo que seja, né? Mas, enfim, espero agora ter atendido essas dúvidas, espero ter alcançado vocês, que esse assunto aí se refere ao módulo 15 da apostila, nós já tínhamos visto antes do recesso, mas como muitos alunos não participaram da aula, eu resolvi repetir novamente, para que não ficasse nenhuma dúvida aí, tá bom? Então, espero ter atendido a tudo, as dúvidas, espero que tenham gostado, que vocês tenham uma excelente semana pela frente, tá bom? Um beijo bem grande para vocês.